Desejo cumprimentar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por estar aqui nesta noite. Conforme o reverendo já falou, ele não lembra, mas estivemos ali na praça pública, no trabalho de evangelização. Além disso, estivemos outras vezes aqui na igreja. Estive aqui, por exemplo, com o deputado federal Filemon Rodrigues, eu acredito que 2 vezes. Os irmãos devem lembrar. Também estive recentemente com o pastor, antes de Flávio, Joseli, meu amigo Joseli, de João Pessoa. Também estive aqui com ele. Deus me deu o privilégio de fazer missões no estado da Paraíba. Conhecemos mais ou menos 80% do estado. Deus nos levou para pregar o Evangelho das Boas Novas de Cristo. E não paramos, todos os domingos visitamos uma cidade diferente, onde Deus nos manda para cooperar com os companheiros da missão. A missão é pregar o Evangelho a toda criatura. Tenho absoluta certeza que Deus, em Cristo Jesus, nos vai conceder outras oportunidades para pregarmos este Evangelho aqui nesta cidade. Já me coloco à disposição do companheiro Flávio Araújo. Vou deixar o telefone com ele para cooperarmos na rua. O meu ministério é na rua. Desde que me converti, mesmo sem ser consagrado, ordenado, mas sempre fui chamado de evangelista, mesmo como novo convertido, porque é o meu ministério pregar o Evangelho da libertação do Senhor Jesus. E eu desejo cooperar aqui com o companheiro na rua. Durante esse período da pandemia, Deus fez uma grande obra na minha vida. Eu nasci de novo. 32 anos que sirvo a Deus, nunca me desviei da igreja, sempre, como diz o sertanejo, no prumo, mas foi necessário nascer de novo. Eu nasci de novo e com este novo nascimento firmei um compromisso mais forte ainda com o reino de Deus para divulgar o Evangelho onde o Senhor nos mandar. Por isso que todos os domingos visitamos as cidades, estamos visitando aqui no Vale do Piancó. Estivemos em Piancó, Caraci, Coremas, Taporanga, vamos domingo e vamos continuar fazendo este trabalho. Eu quero deixar versículos para a meditação aqui da igreja e também dos visitantes. Profeta Isaías, capítulo 53, versículos 3, 4, 5, 6 e 7. Onde está escrito o seguinte: Era
desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Finalmente o 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, ministério local aqui desta igreja, esse é um dos textos mais lido, acredito eu, nos trabalhos de Santa Ceia, porque fala de maneira direta e exclusiva a respeito da pessoa mais importante para a igreja, que é o Senhor Jesus. O profeta, instrumento de Deus, ele escrevia pela direção do Espírito Santo a respeito da vida, a respeito do ministério e a respeito da obra de expiação e propiciação que seria realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho, em sua essência, é muito simples. Lamentamos o fato de que o embrulho das teorias teológicas tenham tanto complicado a mensagem tão simples do Evangelho. E um texto como esse revela-nos em profundidade praticamente tudo o que o Senhor Jesus ele viria realizar aqui no planeta Terra. E como o Filho de Deus, como o Messias de Israel, como o Salvador da humanidade, ele é e sempre foi e sempre será diferente de todos. Sabe por quê? Porque nem mesmo o homem mais poderoso do mundo, economicamente, politicamente, socialmente, nenhum deles, reis, governadores, presidentes, senadores, primeiros ministros, nenhum deles tiveram a história contada antes de nascerem no planeta Terra. Mas, no entanto, o homem de Nazaré, na sua preciosidade, na sua importância, no seu alto grau de relevância, a sua história foi contada
como dizemos aqui no sertão, reverendo, tintim por tintim. Quem conhece as escrituras veterotestamentárias, ou seja, do Velho Testamento, sabe que juntando-se todas as profecias que dizem respeito ao Filho de Deus, é a sua vida narrada em todos os aspectos antes mesmo dele se manifestar aqui no mundo. Por isso que fez a diferença. O Senhor Jesus fez a diferença e também continua fazendo a diferença. E uma das diferenças que o Senhor Jesus fez e fará na vida das pessoas é que Ele muda o destino das pessoas, minha irmã. Ele muda. Não é filosofia, não é história, não é matemática, geografia. Não é jornalismo. Não é universidade, faculdades. Não. É a história do Cristo ressurrecto que faz a diferença na nossa vida. E o homem para no tempo, um dia da sua existência, e diz: é este homem que eu quero seguir. É este homem, Jesus, que eu quero tomar como modelo para mim. E eu finalizo dizendo, para não tomar o tempo do companheiro que vai ministrar a palavra nessa noite, que com 13 anos de idade, eu conheci o Jesus histórico. O personagem, o revolucionário da história da humanidade. Lá no sítio Carnaúba, município de Aguiar, uma comunidade distante da cidade, e eu estava aprendendo a ler. Procurei um livro e naquela época não tinha. E perguntei à minha mãe: a senhora tem um livro? Ela disse: eu tenho. E puxou de uma gaveta o Novo Testamento e me deu para ler. E eu conheci este homem poderoso, mas não me converti na época. Mas eu conheci e aquilo marcou. Sabe por que marcou? Porque eu ficava pensando: como que alguém é tão poderoso desse jeito? Como que alguém faz uma história tão fantástica desse jeito? Eu ficava pensando: poxa, esse homem revolucionou a história do mundo. É tanto que se fala em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Porque a sua chegada aqui na Terra mudou tudo. Mudou tudo. Ele mudou a tua vida. Ninguém. O teu marido lutou pra cá, pra lá, não teve jeito. A tua mulher lutou pra lá, pra cá, não teve jeito, não mudou a tua vida. As amigas aconselhavam: faz assim, faz assado, não mudou. Ninguém mudou a tua vida. Mas no dia que este homem simples, como diz o profeta, sem aparência, ele não tinha aparência, ninguém desejava ele, ninguém. As pessoas desprezavam, desprezado, humilde, simples, mas marcou a minha história e a tua história. Não larga este homem, não deixa ele por nada. São muitas as vantagens que o mundo oferece, não deixa ele por nada, Ele vai suprir a tua necessidade, Ele vai fazer por você o que ninguém pode fazer, nem mesmo você pode fazer por si mesmo. Guarda Ele no teu coração, fica com Ele, abraça Ele, anda passo a passo com Ele, vive com Ele, respira Cristo todos os dias da tua vida. Obrigado, companheiro. Deus abençoe você. Com certeza Deus marcará outra oportunidade para você estar conosco no trabalho na cruz, trazendo a palavra com certeza. Deus vai abençoar a sua vida e a sua humildade.